Oi pessoal, aqui é o Rafa. Esse vídeo eu vou mostrar para vocês como se faz a modelagem de um problema real de logística. Qual que é o problema desse vídeo? O problema é que o processo de modelagem, geralmente ocorre através de uma conversa entre o consultor, entre a pessoa que trabalha com data science e o cliente. E é um processo muito difícil de abstrair, de mostrar para vocês, de criar roteiro. É difícil dar essa aula, geralmente você tem isso aí como vivência. E a minha ideia com esse vídeo é fazer uma pequena simulação de um caso potencialmente real, onde a gente vai tentar extrair informações do cliente, tentar fechar o problema que a gente vai resolver, modelar ele matematicamente, para ele ficar parecido com o problema que a gente tinha no último vídeo que vocês viram aqui nessa série sobre pesquisa operacional. E a partir desse modelo matemático, a gente vai criar um programa de computador no Excel, no Python e no Cplex, que é um software específico da área para pesquisa operacional, e resolvê-lo. E a gente vai ter um último vídeo onde a gente vai analisar esse modelo e dar a potencial resposta para o nosso cliente. Então, nas próximas sequências, eu vou falar um pouquinho de teoria, bem simples, poucos minutos, e vou partir para a simulação, certo? Vamos lá? Pessoal, o caso que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo, ele não é um caso real, mas é um caso baseado em fatos reais. Ele é a mistura de alguns casos que eu já lidei na vida, deixei ele de uma maneira um pouco mais didática, até coloquei algumas pequenas dificuldades para mostrar para vocês como se lida com esse processo na vida real, como você abstrai pequenos detalhes e quando é o momento de colocar esses detalhes. A ideia é sair de uma conversa e chegar no modelo, certo? E qual que é o principal agente desse processo todo? É o cliente. Mas o cliente não é essa figura cinza que vocês estão vendo aqui. O cliente não é uma entidade única, homogênea, que tem um pensamento concreto. O cliente é feito de pessoas. E pessoas têm ideias diferentes, têm backgrounds diferentes, têm maneiras de pensar diferentes dentro da própria organização, com objetivos diferentes. E o seu trabalho como consultor é conversar com essas pessoas, é extrair informações delas e modelar um objetivo concreto, como o que está aparecendo aqui para vocês aqui embaixo. Como você vai agregar todos esses interesses em um produto, em um modelo, em um serviço que vá auxiliar a tomada de decisão dessas pessoas. Esse é o seu trabalho, essa é o pilar essencial para você ter sucesso. Não sair modelando de qualquer jeito, catando dado que você nem sabe onde você vai conectar, com que inferência, com que objetivo. Esse é o primeiro passo, entender o seu cliente e formular um objetivo concreto. Mas esse objetivo concreto, ele tem que ser mensurável. É importantíssimo no começo de todo esse processo de venda, de consultoria, ou dentro da própria empresa mesmo, quando você está atuando com os clientes, você ter KPIs claros. Como o sucesso vai ser mensurado? Qual é a fonte da verdade? Infelizmente, quando a empresa ainda é pequena, algumas fontes de informação elas são duplicadas. Elas não têm muita segurança. Então você às vezes não tem muita certeza de como o seu sucesso vai ser medido. Não comece a trabalhar, não comece a modelar, não comece a programar sem você ter 100% de certeza como o seu sucesso vai ser mensurado e esteja de acordo com o seu cliente. O seu cliente conhece os números. Por mais nebulosa que seja a base de dados, por mais difícil e mal cuidada que seja a base de dados dos seus clientes, eles conhecem aquela base, eles usam aquela base de dados para tomar decisões no dia a dia deles. Então eles vão dar o caminho das pedras, pelo menos no quesito mensurabilidade. Como eu mensuro o meu sucesso? Tudo bem? Eu coloquei esse meme aqui porque eu acho bem interessante como essa questão visual, às vezes, ela sobrepõe a parte de modelagem, a parte de fundamentos. Traduzindo aqui a tirinha, o gerente da área está falando aqui, olha, esse é o nosso dashboard, ele tem todos os KPIs diferentes que a gente pode mapear agora. E aí acho que a analista aqui pergunta para ele, o que é aquele KPI com a tendência zero? E aí o gerente ele responde, essa aqui é a nossa capacidade de entender tudo isso. Cuidado quando você define KPIs. Geralmente 1, 2 no máximo vai ser a medida de sucesso ideal para o seu trabalho, para o objetivo que você está se propondo a fazer dentro da empresa, dentro de um cliente. Então, por mais que seja atrativo você colocar gráficos bonitos, você colocar diversas comparações, defina qual que é a origem da verdade, defina o que é o seu objetivo e como mensurá-lo. No máximo com 2 indicadores, não mais do que isso, senão fica muito difícil de interpretar, fica dúbio e o seu sucesso ele pode ser questionado. Não vai ser claro se você obteve sucesso ou não com o seu processo de modelagem, certo?
E o nosso exemplo aqui vai ser o Supermercado X. É uma rede de supermercados localizada na cidade de São Paulo. E eles nos chamaram, a princípio, para conversar sobre uma potencial aplicação na área de logística. E para exemplificar como a gente vai extrair essa informação deles, a gente vai introduzir aqui o que é o ciclo de modelagem. O Supermercado X acionou a gente, ou por uma indicação, ou através de marketing. Eles entraram em contato com a gente com o intuito de falar sobre logística, modelagem, tecnologia de apoio à tomada de decisão para a logística. E o primeiro passo, então, é a gente ir no cliente, conversar com essas pessoas, e nessa conversa a gente vai extrair um objetivo claro do que aquela pessoa... Olha bem o que eu estou falando, eu não estou falando da instituição, eu estou falando daquela pessoa que conversou com a gente. O que aquela pessoa vê como sucesso, o que ela espera como produto. Tendo isso em mente, eu vou criar um modelo matemático nosso, que eu não vou falar para o cliente, eu não falo com o cliente sobre técnica A, B, C ou D, eu não falo sobre parâmetro, função, objetivo, eu não falo sobre nada daquele papo que a gente teve no último vídeo. Essa é uma questão interna. Como eu vou modelar, como eu vou chegar nesse objetivo, é um problema nosso, interno e da nossa equipe. A gente não abre isso para cliente, a gente não abre isso para outras áreas. E depois que eu já tenho essa modelagem, eu vou colocar ele dentro de um programa, seja Excel, Python ou Simplex, vou rodar ele e vou colocar um relatório, se for o caso de uma consultoria, ou vou colocar ele dentro de um código, se for o caso de uma ferramenta. E vou devolver para o supermercado validar. Esse é o ciclo que você sempre tem que seguir. Provavelmente você não vai acertar de primeira. Quando você devolver esse resultado, seja o relatório, seja o programa pronto, o cliente vai falar, putz, não era bem isso, talvez faça sentido melhorar esse ponto, aquele ponto. Começa a rodar de novo, fala com as pessoas, alinha o objetivo, altera o modelo matemático, bota em produção, devolve para o cliente validar. Então esse é o ciclo de modelagem, essa é a mensagem que eu vou traduzir para vocês, como a partir de uma conversa a gente consegue extrair informação suficiente para fazer um bom modelo matemático, certo? O primeiro personagem dessa nossa história é o Jonas, que é diretor de operação desse supermercado, o Supermercado X. A gente está imaginando que o Jonas chamou a gente, acionou a gente por alguma questão, estamos nos colocando no papel de consultores, chegamos lá para bater um papo com ele e a gente coletou as seguintes informações sobre o Supermercado X. Primeiro, eles têm 3 centros de distribuição. Centro de distribuição é onde você agrega todas as mercadorias para depois ela ser escoada para todos os mercados da rede. Essa rede ela tem 14 supermercados, o frete é terceirizado, informação importante. Parte do pagamento é fixo e parte é variável para distâncias acima de 5 km. Essa é uma informação meio esdrúxula, mas nós não estamos aqui para julgar ou para questionar essa informação, pelo menos não no primeiro contato. Simplesmente a gente vai anotar e vai entender como vai trabalhar com essa hipótese futuramente. Outra hipótese importante que ele falou, que ele comentou, é que descarga somente antes das 10 ou após as 20 nas lojas do Butantã e Pinheiros. Esse é um detalhe que vai fazer diferença quando a gente estiver fazendo o modelo operacional, não tanto quando a gente estiver trabalhando com a estratégia do modelo. Mas é sempre importante você coletar o máximo possível de informações. Quanto mais cedo essas restrições aparecerem, menos problema vai dar, menos hipóteses erradas você vai assumir no seu modelo. Então anote todas as informações importantes quando você estiver falando com o seu cliente e no final da conversa tente resumir qual é o objetivo do Jonas com esse trabalho. E depois dessa nossa conversa a gente chegou à conclusão que ele quer reduzir custo. Ele quer criar um software que ajude ele a fazer a distribuição dos CDs para os mercados, reduzindo o custo. Esse é o objetivo dele, certo? Aqui tem uma ilustração da cidade de São Paulo. Esse aqui são os bairros onde estão os centros de distribuição. Você tem um centro de distribuição em Santo Amaro, outro na Lapa e outro em Itaquera. E aqui a gente tem os mercados da rede, mais concentrado na região centro-oeste de São Paulo, certo? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai conversar com outro personagem, um outro dia, uma outra conversa, que é a Mara, a presidente dessa rede. Ela ficou interessada no trabalho, na proposta, na conversa que a gente teve com o Jonas, chamou a gente para conversar, e nessa outra conversa ela nos trouxe uma outra informação interessante. Primeiro é que o mercado está estudando fazer uma fusão com outras empresas. E dentro desse processo, o que ele trouxe para a gente de informação? A proposta da empresa A é uma empresa que tem um centro de distribuição na cidade de Dutra,
mais 16 mercados espalhados pela Zona Sul de São Paulo, como vocês podem ver aqui nessa foto. Esse aqui é o bairro da Cidade Dutra, os balõezinhos são os centros de distribuição e os pontinhos azuis é onde estão os mercados da empresa A, que é a primeira candidata à fusão. A empresa B já tem o seu centro de distribuição no bairro da Saúde e tem 8 mercados espalhados pela cidade. E ela tem essa outra configuração que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Ela está mais espalhada, né, mais na região central, e tem o centro de distribuição ali em preto, no balãozinho no bairro da Saúde. E o objetivo da Mara com essa consultoria é auxiliar a tomada de decisão estratégica. Se vale a pena ou não fundir com a empresa A, B ou com as duas. Então presta atenção que já é uma coisa diferente. O Jonas, que é o diretor de operação, ele está preocupado no dia a dia. Em dia após dia, como ele vai organizar os caminhões que vão sair do CD e vão chegar ao mercado. A Mara, ela já tem um objetivo diferente. Ela quer saber em termos de custo logístico. Faz sentido eu me fundir com a empresa A, B ou não faz sentido essa fusão? Lembrando que a gente está focado na questão logística. Existem diversas variáveis que a gente tem que considerar quando a gente está falando de uma fusão com outra rede, com outros mercados. Tudo bem? E a partir dessas duas conversas que a gente teve, a gente tem que definir qual é o nosso objetivo primário. Se vai ser o operacional ou se vai ser o estratégico. E esses dois objetivos, eles não são necessariamente antagônicos, não são necessariamente totalmente diferentes. Eu posso começar com um e evoluir para outro. E a ideia desse vídeo é mostrar para vocês como é um passo a passo interessante de resolver um problema menor para depois escalar ele para outro tipo de problema. O operacional ele tem essas seguintes características. A solução é recorrente, ou seja, o Jonas vai usar todo dia esse nosso modelo para decidir como ele vai fazer esse transporte. Geralmente são microdados que provavelmente devem vir de fontes diferentes e pouco confiáveis. Vários bancos de dados, várias fontes da verdade, pouco tratáveis. Geralmente a minha experiência mostra que quando o cliente não é um lugar de tecnologia intensivo como o mercado, o departamento de TI geralmente não tem os melhores funcionários, não tem as melhores práticas de TI e geralmente a base de dados ela fica um pouco debilitada ou com pouca confiança. E é um ambiente difícil de trabalhar. Por isso, de cara, eu já falo, o operacional, por mais que seja algo mais interessante do ponto de vista de modelagem, é uma primeira abordagem mais difícil. É relativamente difícil resolver esse problema operacional, pelo menos logo de cara. Já o problema estratégico, que é o que a Mara trouxe, ela tem uma solução pontual. Ela vai usar isso só uma vez. A gente vai dar para ela o nosso relatório ou o nosso programa e ela vai usar isso uma única vez para tomar a decisão desses dois clientes específicos. E, geralmente, o executivo tem dados mais confiáveis, geralmente de um RP centralizado. Pode ser que não seja o melhor dado possível, mas é o dado que ele utiliza no dia a dia para tomar a decisão. E a gente tem que respeitar esse processo. Se o executivo utiliza essa fonte de dados e se para ele essa é a fonte da verdade, nós que somos os consultores, que somos os fornecedores deles, nós vamos assumir que essa também é a nossa fonte de verdade. Então, o problema estratégico é relativamente mais fácil de resolver do que o problema operacional. Pensando nisso agora, qual dos dois você escolheria para começar? Além da questão da facilidade, tem uma questão muito subjetiva, que é a questão financeira, que faz a gente tender a escolher o problema estratégico. Por quê? Primeiro, a Mara ela é presidente da empresa. Ela tem todo o interesse do mundo em que a operação tenha um custo menor, mas a prioridade dela é tomar a decisão em relação à fusão. E, no limite, ela que assina o cheque, seja para a questão da distribuição, seja para a questão da estratégia. E pensa só comigo, vamos supor que você vai primeiro construir um modelo para resolver a questão operacional. Por algum motivo você encontra uma dificuldade técnica, seja algum técnico de TI que não consegue te dar um caminho de API legal para os dados, seja alguma inconsistência muito brusca nos dados, seja ausência total de dados. Se você for com a linha operacional e falhar, você não vai ter oportunidade de ir pelo estratégico, que é onde estão os olhos da empresa, que é onde está a mente que toma a decisão da empresa, que é a Mara, a presidente da empresa. Então, começar pelo estratégico é um caminho muito mais interessante na medida que a gente vai ter uma proximidade maior com a pessoa que toma a decisão final da empresa e é um problema mais simples de ser resolvido, justamente porque ele tem um escopo menor e dados mais confiáveis.
certo? Tomamos a nossa decisão, vamos começar pelo caso estratégico, e agora a gente tem que definir de fato o que é tomar decisão, o que o nosso modelo vai ser capaz de fazer. E aqui eu listei alguns itens que a Mara não falou pra gente na reunião, mas a gente tem que ter um pouco de malícia e saber o que ela quer dizer quando ela quer uma ferramenta para auxiliar a decisão. Ela quer poder responder perguntas com o nosso modelo. Essencialmente é isso. E quais são essas perguntas? Alguns exemplos que eu citei aqui para vocês. Em termos de logística, quanto a empresa pode economizar se fundindo com a empresa A, ou com a empresa B, ou com as duas? Qual vai ser o meu custo logístico depois? Ou brincar com alguns parâmetros. Se eu aumentar a capacidade do CD que eu comprei, que nem é meu ainda, eu tenho alguma economia? Vale a pena eu fechar algum outro CD, que eu também não listei aqui para vocês? Tem alguma loja que vale a pena eu deslocá-la, eu matar essa loja para melhorar meu custo logístico? Geralmente o executivo gosta de fazer esse tipo de pergunta de hipótese. E qual que seria o cenário se tal coisa acontecesse? Então nosso modelo tem que ser relativamente flexível para o executivo conseguir responder esse tipo de pergunta. Tudo bem? Agora que a gente já sabe o que a gente vai modelar, a gente vai modelar o caso estratégico, a ferramenta que a gente está modelando, a gente tem que fazer algumas abstrações. Primeira, o centro de distribuição, ele distribui produtos para a gôndola do mercado, como está aparecendo aqui agora para vocês. Esses produtos, eles não vão sozinhos para o mercado, para o caminhão. Eles podem ser alocados dentro de caixas. Eu posso trabalhar no nível de produto, saber qual produto eu tenho que mandar para qual loja, a partir de qual CD. Eu posso trabalhar no nível de caixa, qual caixa de produtos eu vou mandar do CD 1, 2, 3 ou 4 para tal loja, ou eu simplesmente posso abstrair e falar que eu vou mandar um caminhão de produtos da loja A para a loja B. Veja, aqui isso não é uma verdade incontestável. Por quê? Porque se eu tivesse que resolver o problema operacional, eu teria que fazer dois modelos. Primeiro, quais produtos podem ser alocados em quais caixas? Quais caixas devem ser alocadas em quais caminhões? E depois, quais caminhões devem ser alocados em cada um dos mercados? Então tem três possibilidades aqui. Consideravelmente é muito mais difícil modelar em nível de produto. Qual CD vai receber qual produto? O supermercado pequeno tem mais de 60 mil SKUs, que são unidades, itens possivelmente para vender. Uma rede dessas certamente bate 500 mil fácil de SKUs, de potenciais marcas e produtos. Literalmente é próximo do Big Data que a gente vai estar lidando. A gente vai estar lidando com uma complexidade computacional grande e desnecessária nesse momento que a gente está querendo modelar uma solução estratégica. Então, o paradigma que a gente vai adotar aqui é o paradigma de caminhões. O nosso modelo ele vai mostrar qual caminhão sai de qual centro de distribuição e chega em qual mercado. É essa abstração que a gente vai fazer. Lembra que eu falei para vocês já nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui para vocês sobre modelos, o que é um modelo? O modelo é a simplificação da realidade. Eu posso trabalhar com um produto específico, eu posso trabalhar com a caixa, ou eu posso simplesmente trabalhar com o caminhão. Como o meu intuito aqui é fazer uma análise estratégica, eu vou focar em caminhões. Por quê? É mais fácil, porque é uma primeira abordagem, e no segundo momento, se eu for bem sucedido na minha consultoria, eu vou conseguir ter mais recursos, tanto financeiros quanto operacionais, para botar em prática a ideia de fazer uma otimização robusta no nível de produto, certo? Outra abstração que a gente vai fazer aqui. Vamos agora, pouco a pouco, caminhando do modelo real, do mundo real, para o modelo matemático. Esses círculos que apareceram aqui para vocês vão representar os centros de distribuição de cada uma das empresas. Os três vermelhos que o supermercado X tem hoje, o preto da empresa B e o azul da empresa C, certo? Vou chamar cada um deles de 1, 2, 3, 4 e 5 de maneira genérica I. Então sempre que eu usar o índice I, lá na primeira aula eu já falei sobre índice, já falei sobre somatório, eu vou deixar linkado aqui para vocês também, caso alguém tenha esquecido, volta lá, dá uma revisada. Se você não viu essa primeira aula sobre somatório, volte lá, ver esse vídeo, depois volta aqui para esse vídeo para entender o que eu quero dizer com o índice, né? O que eu quero dizer com esses números, certo? Vou definir então o CD por I e o meu mercado por J. Eu sei aqui, eu não representei os 38 mercados, potenciais mercados, mas aqui eles estão uma figura que potencialmente represente eles, né? Os vermelhos que vão de 1 a 14, que são os mercados atuais da rede X,
de 15 a 22 os mercados da rede B e de 23 a 38 os mercados da rede C. E esses mercados eles são ligados por alguma rota, tanto do CD1 potencialmente pode distribuir para todos os mercados da rede depois que for fundida, o CD2 a mesma coisa, o 3, o 4 e o 5 de maneira análoga. Como ficou muito poluída essa tela, a gente vai focar nossa análise no centro de distribuição 1. Mas o raciocínio é igual para os outros, então se você entender quais as equações e o que a gente está fazendo com o centro de distribuição 1, é só repetir o mesmo raciocínio para os outros que não vai ter nenhuma dificuldade. Tudo bem? Vamos dar um zoom agora nessa operação. E o que a gente tem que definir para ter um problema de pesquisa operacional? Dentre o que eu falei no último vídeo, a gente vai começar pelos parâmetros, certo? E o primeiro parâmetro que a gente vai definir é um parâmetro que eu vou chamar de CIJ, que é o custo de transporte do CDI para o mercado J. Aí tem esses índicezinhos aí. Então sempre que você vê a letra C maiúscula, I e J, é o custo de transporte de I para J. Que eu posso representar aqui do lado, como acabou de aparecer para vocês aqui embaixo, em cada um desses nozinhos, como é o custo de sair do centro de distribuição I e chegar no 2, por exemplo, ou no 1, no 3 e assim sucessivamente. Tudo bem? Tendo modelado o custo de transporte, o próximo parâmetro que eu vou modelar é a oferta de caminhões, ou a quantidade de caminhões disponíveis no CDI. Essa é uma quantidade fixa. Quantos caminhões tem aqui no CDI? No caso aqui, a gente deu o exemplo do número 1, certo? Então eu vou colocar aqui dentro desse anel vermelho o número de caminhões que esse CD tem. O outro parâmetro que a gente precisa é a demanda, ou seja, quantos caminhões são demandados pelo supermercado J, que cada um dos 38 supermercados vai ter a sua demanda, como acabou de aparecer aqui na tela para vocês, certo? Então, nosso modelo ele vai utilizar essas três informações para definir quantos caminhões saem do mercado I e chegam no mercado J. Tudo bem? Agora que a gente já definiu essas informações, é o momento de a gente definir a nossa variável. Como eu já expliquei no último vídeo, essa é a quantidade que o modelo vai definir para a gente. É a resposta do modelo. É o que a gente espera que o modelo dê para a gente como resposta, certo? E a nossa variável, como alguns de vocês já devem suspeitar, é a quantidade de caminhões que eu transporto do CDI para o mercado J. Eu vou representar essa quantidade com a letra X minúscula, índice I, índice J. Então, aqui, se eu tenho 5 centros de distribuições e 38 mercados, eu vou ter 5 vezes 38 variáveis como essas. E elas vão estar associadas a essas rotas aqui também. Pode ser que algumas dessas rotas o modelo zere, por exemplo, que não vale a pena você no mercado 1 mandar para o mercado 14, o mercado 15. A ideia é que qualquer número positivo inteiro é válido como resposta para essa variável. Tudo bem? Bom, já temos as variáveis, já temos os parâmetros. Se a gente lembrar agora da última aula, a gente precisa agora da função objetivo. E a função objetiva, como vocês podem imaginar, conversando já tanto com o Jonas quanto com a Mara, é minimizar custo de transporte, custo logístico. E como a gente vai calcular esse custo logístico? Esse custo vai ser esses Czinhos multiplicados pelo respectivo X, que é quantas vezes esse custo incorreu, e somado como um todo. E a maneira de eu resumir isso é através da anotação de somatório, que novamente foi o que a gente discutiu na primeira vídeo dessa playlist. O que significa esse somatório? Se você está com alguma dificuldade de entender o que significa esse símbolo, volta lá na primeira aula, que você vai entender o que é esse símbolo e aí volta para cá. Essa é uma maneira agregada de eu representar o custo total da minha operação, que é o custo CIJ vezes a quantidade de caminhões IJ que foi feito naquela rota. Tudo bem? Então essa é a função objetivo que eu quero minimizar. Eu quero o custo menor possível. Eu quero que você escolha todos esses xzinhos que estão em branco aqui, de maneira ao que o meu custo seja o menor possível. Tudo bem? Recapitulando a última aula, já defini os parâmetros, já defini as variáveis, estamos definindo agora uma função objetivo, falta apenas a gente definir as nossas restrições. E nesse problema ele é bem simples, tá? A primeira restrição que a gente vai definir aqui é a restrição relacionada à oferta. E o que quer dizer esse somatório aqui? Eu estou somando de J até N e dado um I. Ou seja, dado um centro de distribuição que tem a oferta OI, eu vou
falar que o que ele manda para todos os meus mercados tem que ser menor ou igual aos caminhões que ele tem. Um exemplo numérico. Se eu tenho 14 caminhões aqui parados nessa bolinha laranja, se o meu OI1 é igual a 14, eu no máximo vou poder distribuir o número 14 entre os 38 mercados que eu potencialmente posso atender após a fusão. E essa aqui, por exemplo, é um número válido. Eu posso mandar 12 caminhões para a loja 1 e 2 caminhões para a loja 38. Por quê? Porque 12 mais 2 é igual a 14, sem problemas nenhum. Porém, se eu mandar 12 para a primeira e 3 para a segunda, eu não posso fazer isso porque a loja I igual a 1, ela não tem 15 caminhões. Então isso está errado, isso viola essa restrição. É essa restrição que o meu modelo tem que ter. Ele tem que responder essa pergunta aqui para mim, sujeito a essa restrição. Tudo bem? Agora, a outra restrição que eu vou agregar no meu modelo é a restrição de demanda. Os mercados precisam receber seus caminhões. Porque pense o seguinte, se eu não tiver essa restrição de demanda que eu acabei de colocar aqui, o melhor que eu posso fazer é colocar no zero. É a melhor solução que o modelo pode ter. Porque pense o seguinte, se eu não tiver essa restrição de demanda que eu coloquei aqui, o modelo vai zerar todas as soluções. Por quê? O meu objetivo é minimizar custos, certo? Se eu só tiver que obedecer à primeira restrição, ele vai fazer o seguinte, olha, se é tudo menor ou igual a OI, eu vou zerar tudo, meu custo vai ser zero, é o custo mínimo possível, então a resposta é não mande caminhão nenhum. Mas essa não é a resposta válida, porque a gente foi pago justamente para fazer a operação logística. Então eu tenho que garantir que todos os mercados, os 38 mercados, sejam abastecidos por um desses centros de distribuição, certo? É isso que essa restrição quer dizer. Vou dar um exemplo agora numérico para ficar mais claro esse contexto. Essa aqui é uma equação para essa primeira linha aqui, para o centro de distribuição de número 1. Quanto ele tem que receber? Ele tem que receber a quantidade de I, que é um parâmetro, e as variáveis elas podem vir de cada um dos outros centros de distribuição. Do centro 1, do 2, do 3, do 4, do 5. Lembra que isso aqui a gente sempre lê o D para. D centro 1 para mercado 1. D centro 2 para mercado 1. D centro 3 para mercado 1. Certo? E em termos numéricos, se eu tiver uma demanda de 6 caminhões para o mercado 1, uma possibilidade de solução é essa daqui, onde não vem nenhum do primeiro CD, vem um caminhão do segundo, 3 do quarto e 2 do quinto. Essa é uma solução válida. Porém, se eu colocar 7 aqui, essa solução já não é válida porque eu tenho um número que aí é 10, que é muito maior do que 6 do que o supermercado necessita. Então essa não é uma solução válida. É esse tipo de pesquisa, é esse tipo de busca que o nosso modelo vai realizar e devolver como resposta para o empresário, certo? Agora, analisando um pouco essa tela aqui que vocês têm, essa é o exercício de modelagem, essa aqui talvez seja a tela mais importante desse vídeo, que é a gente tem aqui um modelo do mundo real, representado aqui pelo mapa, uma primeira abstração aqui representada por esse diagrama aqui, que eu sempre aconselho vocês a fazerem, sempre usem diagramas para simplificar a realidade, para validar o raciocínio. E aqui no canto superior, aqui à esquerda, a gente tem o nosso modelo matemático, que eu garanto para vocês, se eu desse esse modelo matemático logo de cara para vocês, pá, toma essas equações, vocês jamais teriam entendimento com a profundidade que vocês estão tendo agora do porquê que nós escolhemos tal modelagem, do porquê que nós tomamos tal abordagem, certo? Esse aqui é o modelo que nos próximos vídeos nós vamos colocar no Ciplex, no Excel e no Python. E esse é um modelo muito tradicional na literatura de pesquisa operacional. Esse é o famoso problema de transbordo, que é justamente quanto eu mando de um ponto de distribuição para as unidades de consumo, certo? Não deixem de assistir os próximos vídeos, onde a gente vai pegar essas equações e colocar em softwares. E daqui a pouco, daqui uns 3 ou 4 vídeos, a gente vai fazer uma análise real desse modelo, como ele pode ser utilizado para tomar uma decisão de negócio de apoio à tomada de decisão executiva, certo? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!